Olá, amados de meu Deus, é uma alegria sempre estar em contato com vocês outra vez, através desse nosso programa. O objetivo principal aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se encarnou, que ficou muito próximo de nós, que se tornou gente, que habitou entre nós e que, mediante a sua graça, Ele vem habitar em nós, sendo nós assim tabernáculos do Deus Altíssimo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. A gente espera e conta com você como um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que esse programa continue, se mantenha e alcance mais pessoas e que você ore por nós. Nós precisamos tremendamente de orações diante das lutas. Gostaríamos que você também divulgasse esse programa, a fim de que ele se propague e alcance um público maior cada dia. A gente vai dar uma paradinha e logo nós estamos voltando. Bom dia, queridos, graça e paz. Na nossa meditação hoje, antes do pastor Glênio entrar em cena, eu quero relembrar os irmãos que semana passada nós falamos sobre a salvação pela graça, que a salvação ela é inteiramente pela graça. Nós lemos o texto de Efésios que diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, que a fé não vem de nós, que a fé é um dom de Deus e que não é das obras para que ninguém se glorie. Eu sei que muitos de nós crescemos num sistema de ouvir e de tentar conquistar a nossa salvação pela graça. Eu mesmo, até os meus 20 anos de idade, eu sempre achei que eu ia ser salvo por aquilo que eu fazia, por aquilo que eu deixava de fazer. Mas quando eu me deparei com a palavra de Deus, mostrando que a salvação é somente pela graça, isso me deu um descanso tão grande no coração. Eu cresci ouvindo dizer que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que mudar para Deus me salvar. Mas a salvação é inteiramente pela graça de Deus. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos, meus queridos, entre religião e evangelho. A etimologia da palavra religião, do latim, é religare. Religião é tudo que o homem faz ou tenta fazer para buscar a Deus. E infelizmente ele nunca vai encontrar. Evangelho é graça, evangelho é diferente. Evangelho é Deus descendo, é Deus vindo ao nosso encontro, é Deus nos salvando gratuitamente por meio da graça dele, é Deus fazendo a obra nas nossas vidas. Então eu costumo sempre dizer que existe uma diferença gritante, uma diferença enorme entre religião e evangelho. Se na religião eu preciso me esforçar, no evangelho eu preciso descansar e tomar posse daquilo que o Senhor fez por mim e faz por meio de mim na pessoa de Cristo Jesus. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que Deus enviou o Filho dele a esse mundo, Jesus Cristo, com o único propósito, morrer numa cruz. Para quê? Para que naquela morte ele fizesse uma obra de nos atrair no corpo dele. João Batista, quando viu Jesus vindo de encontro com ele,
ele vira em João 1,29 e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio a esse mundo, Jesus ele é a encarnação da palavra, a encarnação da graça, ele veio a esse mundo para tirar de dentro de nós o nosso pecado. O problema do ser humano chama-se pecado. Quando ele foi crucificado naquela cruz, o próprio Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando ele morreu lá naquela cruz, ele atrai o nosso pecado gratuitamente, por meio da graça dele, por meio da misericórdia dele, para que ali nós morrêssemos e na ressurreição nós ganhássemos uma nova vida. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra no seu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Fique agora com a palavra do pastor Glênio. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos falado aqui sobre a salvação da alma e vamos continuar mexendo com este assunto que é fundamental. No Salmo 69, no verso 1, o salmista diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Este salmo fala dos sofrimentos do Messias ante o terror da morte. Ele é um salmo messiânico. É uma figura do seu batismo na cruz, focalizado na salvação da alma. É a libertação de um povo que veio assumir do meio desta humanidade caída. Jesus tem um projeto de salvação desde a eternidade. Esse povo ficou separado de Deus por causa da arrogância do pecado. É algo que transcende os limites da compreensão humana. O clamor de Jesus no Getsêmani tem tudo a ver com um grito sufocado na sua alma. Ele estava em profunda tristeza ou numa angústia existencial muito grande. E o John Trapp diz que o Filho de Deus, ele viveu sem pecado, mas ele não viveu sem tristezas. E aqui, no Getsêmani, ele já começa na sua grande dor, na sua luta, clamando a Deus, pedindo a Deus por uma libertação. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele então vira-se para os discípulos, Pedro, Tiago e João: ficai aqui, vigiai comigo. Está registrado em Mateus capítulo 26, 38. Aqui Jesus vivia a sua grande crise de depressão ao assumir o pecado deste seu povo que ele veio salvar. Um povo que foi escolhido desde a eternidade passada e que ele tem como propósito salvar este povo. A alma pós-pecado é uma entidade destituída de comunhão
com o seu Criador e vive criando meios para tentar satisfazer o grande vazio de identidade, este vazio de identidade interior que está no seio do ser humano. A morte do Messias, então, fala da conquista sobre o poder da morte e sobre a libertação da alma escravizada pelos efeitos ensoberbecidos da rebeldia edênica, do Éden, cultivada com ardis. É um milagre extraordinário a salvação da nossa alma. No processo da revelação bíblica, há um fato bem instigante. Ao falar do aumento da linhagem humana dos homens, que creio seja a descendência de Caim, houve uma miscigenação dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Houve um casamento de duas linhagens. Diz-nos Gênesis capítulo 6, verso 2, que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eu sei que esse texto, ele tem sido interpretado com outras vertentes. Até os deuses estariam se casando, os anjos ou os demônios se casando com as filhas de Deus aqui neste mundo. Há muitas interpretações, mas para mim isso se trata de um casamento da descendência de Sete com os filhos, que são os filhos de Deus, com as mulheres que eram descendentes de Caim, ou os filhos dos homens. A família dos filhos dos homens se casaram com a família dos filhos de Deus. Vejo aqui um casamento misto, e é uma mistura de duas culturas, gerando uma espécie de gigantismo, tanto físico como psíquico. Este cruzamento fez surgir um tipo definido pela palavra hebraica Givor, que dá essa ideia de poderoso, de grande. É até uma ideia que traz um percentual de sentido de Messias, uma pessoa que tem o poder de dominação. Esse tipo, me parece que ele não desapareceu no dilúvio. Apesar deste aparecimento antes do dilúvio, nós o vemos na descendência de Cão, encarnado no Nirod, um filho de Cush, um caçador diante do Senhor. E a pergunta é, o que alguém poderia caçar diante do Senhor? Não me parece que seriam leões ou elefantes ou qualquer outro animal, mas almas. São os caçadores de almas. A grande caçada do humanismo é por almas vinculadas à cultura do anticristo, que busca a intronização do ser humano assim no panteão da serpente teomânica que quer ser como Deus, este veneno que encharcou a alma humana de esses desejos de altares, de pódios, de grandeza, de reconhecimento. Aqui reside uma pista que dá origem a estes palanques
a estas plataformas, a estes palcos e até mesmo aos púlpitos elevados, com ideias sempre de notoriedade, de reconhecimento, de grandeza. Os caçadores de almas são alpinistas do poder, arquitetos de pirâmides, de torres e de tudo que eleve o ser humano e o notabilize. Esta cultura sutil da meritocracia tem sido a disciplina das elites nos cursos de pós-doutorado, na captura de almas carentes que se identificam por sua titulação, pelo seu reconhecimento. Não é por uma cultura saudável e nem o saber, aquele saber que sabe que não sabe, mas mesmo sabendo tudo se torna humilde. Mas é esse saber que incha, que entumece, que engrandece, que torna a pessoa muito notável. As próprias crianças já nascem nesse mundo caído e vazio de significado, aspirando aos cumes, aos topos, às cúpulas. Todos nós desembarcamos na terra com uma inclinação ao trono e ao cultivo dos altares, facultando o ingresso imediato aos cursos de dominadores do planeta. Eu vou dar uma paradinha aqui e logo a gente está voltando para comentar um pouco mais sobre esse assunto. Então, a vida aqui na Terra é governada por ambições cósmicas e a alma vive construindo plataformas de lançamento para se atirar, como se fosse pipa, em busca de lugares altos. É deste modo que torna-se a forma visível e notável de uma arquibancada onde o show bizarro de querer ser como Deus é projetado por cada um de nós. A alma poderosa é fruto da proposta da serpente e da altivez cultural nimrodiana do zigorate, da Torre de Babel, que investe na ascendência hierárquica e nas celebridades humanas. A gente quer ser célebre, quer ser importante, quer ser famoso. A nossa alma se inquieta pela ideia de grandeza, de notoriedade, de importância, de poder. A alma encontra-se embriagada pela glória. Somos uma raça caída, mas caiada. Somos pó, rastejamos como pó, mas ambicionamos o céu. Ambicionamos a grandeza. O fim da nossa existência humana é uma lápide, mas nós aspiramos um trono no céu, uma grandeza fora de série. Somos alimentados de pó, de uma mitomania de idealização que a serpente colocou dentro de nós. Nós somos o próprio alimento da serpente nesse sentido.
Fingimos ser o que jamais fomos e vivemos na hipótese do Apolo, apolínea de perfeição externa, mas por dentro nós somos bichados, carcomidos, adoecidos, somos sapos enlameados com a pretensão de viver como príncipes encantados. Isto é o conto de fadas da alma altiva. Foi bem aqui, neste pântano lamacento de ambições elevadas, que Cristo Jesus se encarnou. Se encarnou para nos libertar dessa tolice de querer ser como Deus. Deus se torna homem para tirar do homem essa mania de querer ser Deus. E aí o Salmo fala disso, que ele clama, e ele chega a dizer no Salmo 69, 2, estou atolado em profundo lamaçal. O lamaçal inicialmente é a própria encarnação, a carne humana, que não dá pé. Eu estou atolado, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. É um relato simbólico da encarnação e do sofrimento da cruz para libertar o ser humano da sua mania de grandeza. O que ele está fazendo neste mundo caído e depravado é uma pergunta existencial. O que ele veio fazer aqui? Ele veio salvar as almas ensoberbecidas pelo pecado. Ele veio me salvar de mim, da minha arrogância, do meu ensoberbecimento. Veio salvar-nos de nós mesmos, porque nós estamos cheios de vanglória, de arrogância, nós somos ensimesmados, nós estamos ensimesmados, cheios de si mesmos. E esse nosso eu, ele não nos satisfaz, ele está sempre descontente. A geração das almas iludidas, narcísicas e alucinadas tem se afogado no poço da imaginação, contemplando sua imagem idealizada e acaba se afogando ali. É isso que nós temos visto. Quantas pessoas que têm se afogado em si mesmas, afogado nos seus ideais tão pequenos e tão desastrosos. O egoísmo asfixiante tem atolado na lama, no barro, cada alma que nasce neste mundo. Ficamos muito limitados, muito pequenininhos diante desta realidade que Deus tem para nós. Nasce no mundo governado pela cultura do alpinismo cada pessoa. Mas Deus, em sua graça, decidiu salvar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor quer nos salvar, nos libertar. Por isso, esta oração do salmista. Então, Jesus se encarna num barro lamacento e toma a causa destes pigmeus terrenos administrados pela morte com uma mentalidade de alma de gigante. E ele vai voluntariamente até a cruz para desfazer todo o processo de envenenamento da serpente. Ele vai até a cruz para morrer uma morte que não era dele, a fim
de nos libertar desta teomania, mania de querer ser Deus, desse gigantismo emocional, dessa necessidade de lugares altos que nos façam distintos, né? A morte de Jesus é exatamente isso. Ele tem o poder de vencer o poder da morte e desintoxicar do veneno de altar as almas do seu povo. Remover esta coisa de grandeza e nos dar uma realidade muito maior, que é a vida dele, a vida que nos liberta do humanismo exagerado, que nos deixa muito sensíveis quando não somos aplaudidos, que nos deixa muito magoados quando somos criticados, e por aí vai. Então, o projeto divino é nos libertar da tirania de nós mesmos. Então, Deus nos salvou em Cristo Jesus da condenação do pecado, quando Ele foi lá para a cruz e perdoou os nossos pecados e nos libertou de nossa condenação. Mas Ele tem um processo que é mais longo, é a salvação da nossa alma, que vem de gerações infectada de culturas, de traumas, de histórias, de adoecimentos, de lembranças. E esta alma precisa ser salva diariamente. E o remédio é o mesmo, é a cruz. Só que lá é uma cruz que é histórica e que nós tomamos conhecimento da obra de Cristo e pelo conhecimento da verdade nós somos libertos da condenação do nosso pecado, mas precisamos ter conhecimento do processo libertador da nossa alma, que é levando o morrer de Jesus através do nosso corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E aí nós nos tornarmos muito mais simples, muito mais compreensivos, sem tantas ambições, destituídos dessa mania de grandeza e cheios da grandeza da graça de Deus que nos permite viver uma vida equilibrada. Eu creio nesta salvação e eu estou nesse processo. Eu já fui salvo da condenação do pecado e eu estou sendo salvo do poder do pecado através da vida de Cristo. Espero que você ganhe essa dimensão e que o Senhor lhe dê a graça de viver para a glória dele, com menos exigência e com mais alegria. Um grande abraço e espero vê-lo no nosso próximo programa, se o Senhor permitir. Até lá.